Então, Anthony, tiraste algumas fotografias? Sim, levantei-me às 5 esta manhã. E sabes o que fotografei? O céu. Sim. A minha mulher chamou-me tolo, mas provavelmente também estou. Não, pelo contrário. Fotografar o céu é um dos temas abordados também por grandes fotógrafos. Luigi Hiri fez o seu trabalho Infinito, onde durante 365 dias fotografou o céu nas suas variações de luz. Ouviste, querida? Não sou louca, hein? Mas hoje falaremos sobre os dispositivos da máquina fotográfica que nos permitem controlar a luz, o elemento fundamental para se fazerem fotografias. Assim, terás à disposição no final desta lição todos os elementos para controlar melhor a exposição e fotografar de forma conhecedora. Excelente. Sabes que tenho duas máquinas fotográficas. Uma é digital, de 10 milhões de pixels, e a outra é uma velha Nikon do meu pai que me parece muito complicada de usar. Bem, Dás-me algumas dicas? sim. Na prática não existem diferenças fundamentais, portanto, ambos os aparelhos são semelhantes, ou pelo menos os elementos que temos à disposição para controlar a imagem são os mesmos, quer numa, quer na outra. Verás que hoje, depois de termos aprofundado os conceitos sobre a exposição, começarás a dominar melhor o uso tanto de uma como de outra. Certo. O importante é conseguir compreender como controlar a luz, porque a luz é o elemento que usamos para registar as nossas imagens, seja por um suporte em filme ou por um sensor CCD. Precisas, assim, de aprender a avaliar a quantidade e decidir qual é o melhor modo de expor a nossa fotografia. Expor. Sim, exatamente. Fala-se de expor. Exposição porque o nosso material, seja ele um filme ou um sensor CCD, necessita da radiação luminosa para registar as informações na imagem. E assim estamos a fazer exatamente uma exposição à luz quando tiramos uma foto. Porém, é necessário que esta quantidade seja, digamos, idónea para registar da melhor maneira possível a imagem fotográfica que aqui interessa. Porque, de qualquer modo, se atuarmos com demasiada luz, corremos o risco de ter uma imagem sobreposta e que tende a ser muito clara no positivo final. E o risco é perder as informações nas áreas de alta luz. Fala-se no jargão queimar as altas luzes. Ou se ao contrário, a fotografia se subexpõe, então faz atuar a luz para uma quantidade inferior. Corremos o risco de ter uma imagem mais escura e assim perdemos informações nas áreas das sombras. Tornam-se muito escuras com detalhes pouco legíveis. Sim, mas acredito que na fase de pós-produção ou na fase de impressão lhes posso também corrigir estes erros, ou não? Não sei se de facto esta é um pouco errada como consideração, porque dizemos que na pós-produção se podem corrigir alguns erros cometidos durante a fase de fotografar, mas o ideal seria não os cometer, porque se o meu negativo ou o meu fecheiro estiver comprometido ao ponto de não possuir as informações da imagem, o risco é de não ser possível recuperá-las, nem mesmo posteriormente. Portanto, o fundamental é dar suficiente exposição ao nosso material, seja ele um negativo ou um sensor da máquina digital, e então fazer atuar a luz durante o tempo necessário para registar a maior quantidade de informações na nossa imagem. O tempo necessário? Sim, de facto, porque para expor corretamente uma imagem devemos ter em mente dois fatores: a quantidade de luz que deixamos entrar no interior do nosso aparelho fotográfico e por quanto tempo essa luz irá atuar sobre o suporte que a deverá registar, seja o filme ou o sensor da nossa máquina digital. Estes dois elementos interagem entre si, ou seja, se devo utilizar um tempo curto, procurarei abrir mais o diafragma para deixar entrar mais luz. Pelo contrário, se pretendo usar um diafragma fechado, deverei prolongar o tempo para deixar atuar mais luz sobre o suporte de registro. Então, posso dizer que estou a começar a compreender um pouco mais no que se refere ao diafragma, ao obturador, mas por que dizes devo? Porque é que não posso fazer como quiser? Com efeito, não existem obrigações. Podes atuar à tua vontade e escolher como interpretar a imagem. Neste caso, depende das escolhas pessoais de interpretação do objeto. Considera, porém, que tanto o diafragma como o obturador são dois dispositivos que atuam quer sobre a quantidade de luz que vai atuar no filme ou no sensor da máquina digital, quer sobre a qualidade, ou seja, como a imagem é registada. Agora, estes aspectos que dizem respeito à qualidade serão tratados mais adiante, onde veremos quais são as diferenças entre usar um diafragma em vez de outro ou um tempo em vez de outro. Mas hoje vamos nos ocupar com a exposição para assim estabelecer qual é a quantidade correta. De qualquer maneira, tanto o diafragma como o obturador serão abordados sob esse aspecto. Qual a quantidade de luz necessária para gravar uma imagem correta? Bem, então surge uma pergunta. Como posso compreender quanta luz existe e quanta deixar entrar? Bem, para isso existe outro dispositivo que se encontra no interior da máquina fotográfica que serve para estabelecer a quantidade de luz que está presente no ambiente no momento em que estás a disparar. Certo. Este dispositivo chama-se exposímetro, ou seja, medidor de luz.
E ao lado do visor, quando estás a enquadrar a tua foto, irá fornecer-te as indicações sobre o tempo e o diafragma mais indicado para realizar a tua fotografia. No entanto, antes de continuar, quero ter a certeza de que os conceitos de diafragma e obturador estão claros. Sim, falaste-me sobre estas duas partes da máquina. Falaste, por exemplo, do diafragma, que é um anel de lâminas que se abrem e fecham, e esta possibilidade vai de um número pequeno, que significa que está mais aberto, a um número maior, que significa que está mais fechado. Disse bem? Perfeito, e estes números são precisamente os valores que encontras também no exposímetro, ou seja, os valores da escala dos diafragmas que te indicam qual a abertura a utilizar. E o obturador, pelo contrário, é uma espécie de cortina que se abre e se fecha para permitir a entrada da luz, certo? Sim, de facto existem vários tipos de obturadores, não só em cortina, mas também formados por lâminas. A sua função é precisamente a de determinar durante quanto tempo a luz vai atuar sobre o filme e este tempo é estabelecido em frações de segundo. Vai de tempos reduzidos, na ordem de milésimos de segundo, e geralmente podem ser regulados na máquina. Tempos até alguns décimos de segundo após o que se passa a posições mais longas, que são reguladas pela chamada pose B, que significa... Pose B? Sim, pose B trata-se de expor, estabelecendo quando a exposição começa e quando termina, e é utilizada para poses muito longas, naturalmente, a serem executadas sobre o tripé. Ok. Bem, vejo que o diafragma e o obturador estão bastante claros. Voltemos então a falar sobre os exposímetros. Em primeiro lugar, existem diferentes tipos. Alguns medem a luz que é refletida pelos objetos em direção à máquina fotográfica, enquanto outros medem a luz incidente, ou seja, aquela que vai atingir os objetos em si. Sim, mas desculpa, não é a mesma coisa? Entra de qualquer modo a mesma quantidade de luz, ou não? Não, se efetuarmos leituras com diferentes modos de exposição, certamente obteremos valores diferentes, porque se medirmos a luz incidente, medimos a quantidade de luz que vai atingir o objeto. Ao medir a luz refletida, pelo contrário, medimos a quantidade dela que é restituída pelo objeto, e essa leitura será inevitavelmente influenciada pela cor do objeto, já que, conforme a cor, absorverá uma parte da luz e irá restituí-la mais ou menos, e, portanto, com a nossa máquina fotográfica teremos uma leitura diferente em relação à do exposímetro de luz incidente. Considera ainda que todos os aparelhos fotográficos utilizam um exposímetro interno que mede a luz refletida, pois é inevitável que começamos a partir da posição do observador que olha para o objeto e, em seguida, possamos fazer leituras de luz refletida. Os valores do diafragma e do obturador, que serão fornecidos pelo aparelho, serão os indicados para fazerem uma correta exposição da imagem. Ok, se entendi bem, a exposição é dada pelo tempo de obturação e pela abertura do diafragma. Sim, na verdade são os dois parâmetros envolvidos na chamada lei da reciprocidade. O que significa é igual a I vezes T, onde E representa a exposição que é determinada por I, ou seja, a intensidade luminosa que controlamos através da abertura do diafragma, a quantidade de luz que fazemos entrar na máquina fotográfica para T, ou seja, o tempo de pose que controlamos com o obturador. Isto é, por quanto tempo deixaremos a luz atuar sobre o suporte. Considera que estes dois elementos que se vão cruzar e são, por isso, inversamente proporcionais. Ao aumentar a intensidade da luz, deverá diminuir o tempo de posse, assim como ao aumentar o tempo de posse, deverá diminuir a intensidade da luz.